paz do Senhor, crianças. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez para o nosso quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, tá? E hoje nós vamos começar uma nova lição, mais 12 lições, 13 lições, né? Desse novo trimestre, para finalizarmos esse ano aqui de 2020, tá bom? Então vamos lá então. Bom, na lição de hoje, o tio Anderson está sem a revista, mas nós vamos falar sobre algumas parábolas de Jesus, tá bom? Você sabe o que é parábola? Não sabe? Eram algumas histórias que Jesus contava para ensinar uma verdade espiritual às pessoas, tá? Não só às pessoas, mas também às crianças, tá bom? Aos de mais idade. Jesus procurava ensinar uma verdade espiritual através da parábola, tá bom? Que era uma história contada por Jesus, tá bom? Então vamos aprender um pouquinho sobre esse tema de hoje, tá? Como eu sempre digo para vocês, a nossa história bíblica ela se encontra na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tá bom? Então, se você ainda não tem uma Bíblia, peça para o papai, para a mamãe providenciar para você uma Bíblia Sagrada, para que você também possa acompanhar os textos, a leitura. Ah, tio, eu não sei ler ainda, mas você pode pedir para o papai, para a mamãe ler para você, tá bom? Para que você possa acompanhar as lições da Escola Bíblica Dominical, tá? Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Vamos lá então? Papai do céu, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos na tua presença. Venha abençoar, Senhor, esse novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Abençoe cada criança, Senhor, que nos assiste, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a vida delas, Senhor, dando saúde, dando graça. Ó Deus querido e santo, abençoe, Deus maravilhoso. Ó Deus eterno Pai, nós ainda não podemos estar junto com elas na igreja, mas que o Senhor possa abençoar a vida delas, ó Pai. Que essas aulas, ó Pai, possam ser bênção para a vida das nossas crianças, ó Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Bom, crianças, a nossa memória em ação, né, que é o nosso versículo central da nossa revista, tá? Ele se encontra, deixa eu virar aqui a folhinha que eu anotei aqui. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, que diz assim, ó: de modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Não é verdade? E hoje nós vamos falar uma parábola, crianças, sobre o grão de mostarda que Jesus ele nos ensinou na sua palavra, tá bom? E o texto bíblico que se encontra nessa história se encontra lá em Marcos, capítulo 4, versículo 30 ao versículo 34, tá bom? O objetivo da nossa lição de hoje, crianças, é compreendermos que o reino de Deus cresce à medida que anunciamos a palavra de Deus. Quanto mais se prega da palavra de Deus, mais o reino de Deus vai crescer, tá bom? Também o ponto central da nossa lição, ele vai falar assim: o reino de Deus deve ser anunciado a todas as pessoas. Olha que maravilha, crianças, a todas, desde o mais velho ao mais pequeno, ao jovem, às crianças, tá? Também, não importa a raça, a cor, se a pessoa é rica ou pobre, o reino de Deus deve ser anunciado a todos. Tá bom, crianças? Então vamos lá então. Na história de hoje, crianças, nós vamos falar um pouquinho sobre a semente, tá? Que está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 30 ao versículo 34, tá bom? Que vai falar Jesus contando a história do grão de mostarda. Tá bom? Aqui eu trouxe alguns grãos aqui, exemplos de algumas sementes para vocês verem, ó. Aqui eu tenho as sementes de feijão, tá? Ó, sementes de feijão. Você já viu uma sementinha de feijão? Você já plantou um pezinho de feijão? Já? Você já viu um pezinho de feijão? Não viu ainda? Aqui nós temos a sementinha de arroz, ó. Sementinha de arroz, que quando o arroz nasce, ele parece com um pezinho de trigo, né? Então acho que vocês já devem ter visto também. O arroz ele é cultivado em lugares úmidos, tá? Porque ele gosta de bastante umidade, tá bom? Agora o feijão não. O feijão ele pode ser cultivado numa terra seca mesmo, tá? Não precisa de muita irrigação para que possa crescer. Aqui eu tenho também exemplos de outras plantas para vocês verem, ó. Aqui eu tenho a cenoura,
tenho aqui o rabanete, tenho a batata, o alface, tá? Exemplos de outras plantas também. Aqui tem os pés de frutas também, para que vocês possam entender. A banana, o morango, tá? A laranja, o abacaxi, a melancia. São vários tipos de semente, né? Que nascem esses tipos de plantas, né? Mas a história de hoje nós vamos falar sobre o grão de mostarda, tá bom? É um grão bem minúsculo, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui. Eu peguei um papelzinho para simbolizar o grão de mostarda, porque essas sementes aqui na nossa região é difícil de encontrar, tá bom? Olha, não sei se dá para vocês verem. É o grãozinho de mostarda, tá? Ele é bem pequenininho, tá? E o que a Bíblia vai falar a respeito do grão de mostarda? A Bíblia vai dizer que o grão de mostarda ele é bem pequeno e que ele é plantado na terra, tá? Ninguém dá valor para o grão de mostarda por ele ser muito pequeno. Mas o que vai acontecer, crianças? O tempo vai passando e o grão de mostarda vai crescendo e ele vai criando. Vou trazer aqui essa planta para simbolizar para vocês verem, tá? E ele vai criando seus ramos, tá? Eu peguei uma plantinha aqui da minha esposa para simbolizar como se fosse uma arvorinha já, tá? E ele vai criando seus ramos, vários ramos, tá? E ele vai se tornando uma árvore bem frondosa, crianças, tá? A Bíblia vai dizer para que até os pássaros se aninhem nele e os pássaros fiquem ali, façam seus ninhos no pé de mostarda depois que ele cresce. Então olha o exemplo que Jesus quis nos dar. Ele quer dizer que o grãozinho de mostarda, por ele ser tão pequenininho, às vezes as pessoas não darem valor, mas ele vai se tornar uma grande árvore, tá? Uma grande árvore frondosa e que vai dar muitos frutos, tá bom? E o que é que Jesus quis dizer com essa parábola? Jesus queria nos ensinar, crianças, que por mais que o grão de mostarda seja pequeno, ele simboliza o evangelho, a palavra de Deus, tá? Que às vezes ele começou tão pequeno, Jesus começou com poucos discípulos, né, com 12 discípulos, e começou a anunciar às pessoas. Quem olhava para Jesus, para os seus discípulos, não dava nenhum valor. Ah, isso daí não vai muito longe, isso aí não vai ter crescimento. Mas o que foi que aconteceu, crianças? O tempo foi passando, a igreja logo veio os apóstolos, depois veio a igreja, e a igreja foi só crescendo, crescendo, até que o evangelho também chegou a nós, então se tornou uma grande árvore frondosa, né? Aquela sementinha do evangelho, ela foi plantada, né? E ela se formou uma grande árvore frondosa. E essa palavra, ela chegou até nós. Então é isso que Jesus queria ensinar, tá? Jesus queria nos ensinar que aquele grãozinho de mostarda, por mais que fosse pequeno, mas ele plantado, ele formaria uma grande árvore, né? E essa grande árvore, elas teriam raízes fortes, né? Porque o grão de mostarda, ele era uma árvore pequena, tá? É uma árvore que cresce o máximo 1,20 m de tronco e depois ela abre as suas folhas, mas o que acontece? Ela tem raízes profundas, tá bom? Então pode vir o vento, a tempestade, é difícil de derrubar um pé de mostarda. Por quê? Porque tem raízes profundas, tá? E é assim que nós temos que ser na presença de Deus. Nós temos que ser cristãos plantados em Cristo Jesus, tá? E que possamos dar frutos também, né? Porque hoje nós recebemos a palavra de Deus, não recebemos, né? Nós recebemos, ouvimos falar de Jesus, né? O papai e a mamãe já ouviu falar de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus, seja na sua igreja, na escola dominical. Você já ouviu falar de Jesus. Agora, crianças, o que nós temos que fazer? Nós temos que multiplicar essa semente. Devemos levar a semente do Evangelho, a palavra de Deus, a outras crianças que ainda não conhecem a palavra de Deus, tá bom? Então é isso que Jesus quis nos ensinar através dessa lição, tá? Tio Anderson vai orar com vocês e vamos estar aí ligadinhos na próxima lição também que nós vamos estudar, tá bom? Que nesse trimestre nós vamos falar sobre algumas histórias de Jesus, sobre as parábolas de Jesus, tá bom? E o que é parábola mesmo, crianças? Jesus contava uma história e nessa história ele ensinava uma verdade espiritual, tá bom? Que às vezes aqueles sábios da época, né, os doutores da lei lá, eles não conseguiam entender o que Jesus queria dizer através da parábola. Mas os seus discípulos conseguiam compreender. E quando eles não conseguiam, eles perguntavam a Jesus o que significava aquela história que Jesus estava contando. E Jesus sempre dava
a entender sobre uma verdade espiritual do reino de Deus, tá bom? Então vamos lá, espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer coisa, pergunta aí no grupo, pode fazer perguntas, tá bom? Nós estamos aí à disposição para responder as perguntas, tá? Atividades de vocês nós vamos entregar. Eu acho que com certeza hoje, ou no máximo amanhã, nós estaremos entregando as novas atividades para que vocês possam estar fazendo em casa. E não deixe de postar aí no grupo as atividades, os desenhinhos que vocês estão fazendo, tá? Isso alegra o nosso coração, tá bom? Então vamos lá então fazer uma oração e agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta aula. Venha abençoar, Senhor, as nossas crianças, ó Pai. Abençoar, Senhor, essa lição desse trimestre, qual vamos falar sobre as parábolas, Senhor, sobre as histórias de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada criança, dando saúde, dando paz, dando alegria. E que possamos, ó Deus, juntos estar fazendo a Tua vontade, o Teu querer e os Teus propósitos, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.